Olá, a paz de Cristo, amados, boa tarde, né? Hoje eu tô de dia, domingo à tarde, né? Aproveitando aqui para compartilhar com os irmãos, né? Algo da palavra de Deus. Eu fiz um estudo aqui, né? Sobre algo que Deus colocou no meu coração, que de nós, né? Agirmos, de nós fazermos a diferença nesse mundo tão difícil que estamos vivendo esse momento, né? Que todos estão vendo aí, estão vivenciando, cada um de uma forma, mas todos nós estamos passando por grandes dificuldades, né? Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela com perdas, né? Muitas pessoas, a gente está perdendo aí, muitas pessoas se encontram em grandes dificuldades, né? Então, que nesse momento nós possamos buscar mais a Deus, né? Cada vez mais, porque a resposta de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, só Ele pode nos dar, né? Só Ele pode nos dar a paz verdadeira, a paz indescritível, como eu sempre falo aqui, é uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que vem dEle, mesmo em meio às dificuldades, mas para tudo isso nós precisamos estar buscando, né, amados? Eu procuro tomar a maior parte do meu tempo para estar buscando a Deus, lendo a palavra, orando, louvando. Então, eu acho que o nosso tempo é precioso, né? Principalmente nesses momentos, né? Mas, lógico, né? Temos o convívio de amigos, ter convívio com o familiar dentro da medida do possível, né? Que a gente sabe que até isso está complicado, mas nós temos sempre um jeitinho, né? Dado por Deus, uma direção com sabedoria de Deus para fazermos sempre, procurarmos sempre fazer o melhor, fazer o certo, para não termos mais problemas, né? Mas é o que eu quero compartilhar com os amados aqui. Eu vou dar como título, tá, essa mensagem: o poder transformador das minorias. Amém? Então, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no início do versículo 13. Eu não vou ler todo o versículo, todos os capítulos dos versículos, para não ficar muito prolongado, né, o vídeo, né? Então, aqui no capítulo 5, no versículo 13, a primeira frase do versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Amém? Olha que tremendo. Aqui, né, Deus diz pra gente, né, através do Evangelho de Mateus, através de Mateus, Jesus diz pra gente que nós somos o sal da terra. Então, nós vamos ver aqui, eu fiz algumas anotações aqui, né, o que quer dizer, o que ele quis dizer com isso? O sal faz toda a diferença, não é verdade? As coisas, quando nós colocamos sal, ela tem sabor, ela traz sabor, né, na comida da gente. Se nós vamos comer uma comida sem sal, é muito ruim, né? Não tem gosto de nada. E nós, quando ele diz aqui que nós somos o sal da terra, o que ele quer dizer? Que nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que ter essa presença de Deus na nossa vida, esse brilho de Deus na nossa vida, essa constância do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós venhamos fazer a diferença, né? Para que nós venhamos ser, como ele diz, o sal da terra. Nós precisamos o quê? Estar buscando essa presença de Deus. E não pense você, mas eu só vou fazer a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença se ela se prontificar a ouvir a voz de Deus, a buscar a voz de Deus, a buscar o entendimento da palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Nós sabemos que democracia, né? Quando nós falamos em democracia do governo é da maioria, né? A maioria, democracia. Nós falamos do governo da maioria. Mas a Bíblia nos fala fala das maiorias. Ela fala do poder que há em remanescentes íntegros.
ela não fala da maioria, ela fala da minoria, que através de vários relatos bíblicos aqui nós vemos que foi a minoria que conseguiu vencer, através do poder de Deus e da união, da comunhão, da verdadeira fé, em que juntos eles poderiam vencer. Nós vamos citar aqui, nós vamos ver aqui um exemplo muito grande disso, que fala sobre isso. Ela fala, está lá no livro de Juízes, que narra a vitória de Gideão. Muitos aqui já devem até conhecer, mas quem não conhece, eu até indico que leia lá no livro de Juízes. É muito, muito edificante ver a coragem de Gideão, a obediência ao que Deus falou para Gideão fazer. Gideão conseguiu vencer com 300 homens apenas os medianitas. É uma história muito edificante. Então a palavra de Deus, ela revela como poucas pessoas determinadas podem mudar o curso de uma nação inteira. Um exemplo foi esse de Gideão. Ele e alguns homens de bem derrotaram um grupo bem maior, só com 300 homens. Medianitas era um povo enorme, era um exército enorme, e ele ficou desesperado. Você vê, eu não vou narrar porque é muito grande, mas se você olhar lá no versículo 6, ele ficou apavorado. Ele achou que ele não iria conseguir vencer aquele povo todo com os poucos homens que ele tinha. Mas Deus enviou um anjo para falar com Gideão. Olha que coisa linda. Deus enviou um anjo para dizer para Gideão que ele poderia confiar, porque Deus garantiria a vitória dele, mesmo só com os poucos homens que ele tinha. E ele exerceu a fé dele, ele convocou 300. Gideão venceu aquela guerra com 300 homens apenas. Era um exército enorme que os medianitas tinham, mas ele confiou e ele obedeceu. Olha, duas coisas importantes: confiar e obedecer, não é verdade? E crer que não é a quantidade, mas é a qualidade e a confiança e a fé e acreditar naquilo que você vai fazer, no propósito que você tem. Ele e alguns homens derrotaram um grupo mas muito maior, mais poderoso e perverso, trazendo Israel de volta a uma nova experiência de fé e obediência a Deus. Por quê? Quando eles viram, o que ele conseguiu, aquilo aumentou muito mais a fé do povo. Aquilo fez crer que Deus é um Deus poderoso. É como nesses momentos que nós estamos vivendo. Muitos só falam de palavra de derrota. Isso nunca mais vai acabar, isso vai ficar assim para sempre. Não! Nós temos um Deus todo-poderoso que pode e vai mudar o curso da história, que pode fazer, mas nós precisamos crer, mesmo que seja, mas eu sou a minoria, não importa. Se um crer, nós podemos fazer a diferença através da nossa fé, através do nosso posicionamento. As pessoas vão ver a fé em você e vão começar a crer também. Vão começar a crer e vão começar a buscar, e vão começar buscando, vão começar a aprender, vão começar a ter intimidade, vão começar a ter revelação de Deus, e aí as coisas vão acontecendo. Aqui, talvez, é importante a gente ter isso em mente. Ou então, nós vamos nos sentir sempre derrotados, isso em tudo na vida, em qualquer situação, em qualquer batalha que você vai enfrentar. Antes mesmo de começar, a gente vai achar que não vai dar, que vai dar ruim. Aí a gente não começa nada, a gente não faz nada. Se nós não crermos, nós não conseguimos nada. Se nós não formos objetivos, se nós não tivermos foco e fé, nós não vamos avançar. Nós vamos ficar parados. O medo paralisa. A incerteza paralisa. A procrastinação. Você fica sem vontade, sem fé, você não acredita mais. Mas então é importante que nós venhamos ter fé, acreditar. Não importa, talvez você esteja aí pensando consigo mesmo, eu estou me empenhando ao máximo para tentar fazer o certo, mas eu sou apenas uma pessoa. Há tantos outros vivendo suas vidas aí de maneira impiedosa.
Como a minha vida pode fazer alguma diferença? Pode. A sua vida pode fazer toda a diferença. A minha vida pode fazer toda a diferença. A nossa vida individual pode fazer toda a diferença. Nós precisamos, não é porque o mundo, as pessoas estão fazendo errado que nós vamos fazer também. Um exemplo disso é esse momento que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter o quê? Temos que estar atentos e seguirmos, né, as normas que precisam ser seguidas nesse momento. E a gente vê que muita gente não está seguindo. A gente sai na rua, eu estava comentando isso hoje com uma pessoa, que a gente vê na rua pessoas fazendo coisas absurdas, pessoas com a máscara na testa, com a máscara no pescoço, fumando, gente que não tem o mínimo respeito, que não respeita ali as marcações nas filas. Mas é porque as pessoas estão fazendo isso que nós vamos fazer? Não! É o livre-arbítrio. Nós não precisamos caminhar errado se os outros estão caminhando errado. Nós temos que fazer a diferença. Se as pessoas começarem a ver você fazendo algo diferente, elas também vão começar a se conscientizar. Faça você a diferença. Seja você o sal. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Olha que lindo, olha que tremendo. Vamos assumir isso pra gente. Assuma isso para você. Lembre-se de que Jesus nos disse que nós somos o sal da terra. Lembre-se sempre disso. Reflita sobre isso por alguns instantes. Pensa. O sal é uma substância modesta. É um elemento extraordinariamente comum. É um sal. Né? Às vezes você até esquece de comprar, deixa faltar na sua casa. Na hora que você vai precisar, cadê o sal? Você vai no mercado, você lembra de tudo. Mas o sal, né? Às vezes fica lá, você não lembra. Na hora que você precisa do sal, falta o sal. Então, aparentemente, né, ele é totalmente comum. Quando você o acrescenta a um prato preparado, ele é invisível. Ele continua invisível. Mas apenas uma pitadinha dele faz toda a diferença, sim ou não? Uma comidinha com sal é outra coisa. Não é verdade? Eu já precisei ficar sem sal nenhum no hospital e eu garanto para você que foi difícil engolir. Então, amados, o sal faz toda a diferença. Acrescentando sabor e evitando que a comida se estrague. Ainda tem isso. O sal, ele é muito usado para isso também, né? Para preservar a comida. Nós não precisamos, amados, ser grandes, poderosos, né? Nós não temos de ser aquela pessoa famosa da TV que aparece todas as noites e nem maior referência mundial dentro do nosso campo de trabalho. Não, é tão simples. Nosso campo de trabalho é vasto. É onde nós estivermos, nós fazermos a diferença. Tudo o que necessitamos fazer é manter a nossa salinidade. É tão bom a gente fazer a diferença. É ser quem Deus nos fez para sermos e fazer a nossa parte. Se Deus já disse que nós somos, vamos assumir isso. Vamos tomar posse disso e vamos fazer a nossa parte. Se não fizermos isso, nós perderemos a nossa salinidade. Como é mencionado lá no Evangelho de Mateus 5,13, eu só li a primeira frase, mas lá continua falando que se nós não exercermos, nós vamos ficar sem sabor. Se nós não exercermos aquilo que Deus já declarou que nós somos, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Eu não li todo, mas se você depois leia lá no Evangelho de Mateus, que você vai entender mais ainda. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16, ele fala sobre isso. Eu vou ler o 16 aqui para nós entendermos melhor. No 16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, amados? Olha aqui a palavra de Deus. Não é? Então, nós precisamos deixar que essa luz que vem de Deus, não é nossa, é do Espírito Santo de Deus que está sobre nós, possa brilhar.
Nós precisamos dar vazão, nós precisamos expandir para que ela brilhe e venha fazer a diferença e nós venhamos realmente ser o sal da terra, como Jesus fala aqui no início, no versículo 13. Então, lembre-se de que quem está no comando do projeto inteiro é o poderoso Criador. Foi Ele que criou tudo, o Criador do universo. É Ele que está à frente do projeto. Nós não somos nada sem Ele, nós não representamos nada. Nós somos o sal da terra porque Ele declarou que nós somos e porque o brilho dele está sobre nós quando nós o buscamos. Porque a presença do Espírito Santo está sobre nós quando nós pedimos isso. Quando nós buscamos e nos esforçamos para vivenciar os princípios dele. É Ele quem tem a planta de todo o projeto em sua mente, da minha vida e da sua vida. Quem sabe exatamente o que precisa ser construído e o que deve ser finalizado. Foi Ele quem planejou você e é Ele que tem o poder de completar o seu plano. Amém? Olha que lindo! Além disso, é Ele que perfeitamente vai usar você e sua obediência da maneira ideal para ajudar a trazer cura para um mundo adoecido. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério. Medite na palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Tem pessoas aí fora adoecidas, pessoas deprimidas, oprimidas, pessoas que não conhecem essa verdade, que não conhecem a verdade da palavra de Deus. A única e irrevogável é a palavra de Deus, a palavra que Deus deixou, né? Os princípios de Deus. Então, que nós venhamos assumir esse papel de sermos o sal da terra, a luz do mundo, através do poder de Deus fluindo em nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, espalhando, proclamando as boas novas. Por isso que eu faço esses vídeos. Eu não sou muito boa de live, todo mundo faz live, né? Eu prefiro fazer o vídeo. Eu já acostumei, já me habituei, né? Então, eu sei que eu tenho poucos seguidores, mas que seja um que ouvir a palavra. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, como aqui diz. Nós não precisamos nos preocuparmos com a quantidade, e sim com a qualidade, com a vontade, com o desejo de fazer a diferença, de mudar o que precisa ser mudado para melhor, unirmos as nossas forças para, como Gideão, vencermos a batalha sempre, porque a nossa batalha não é como a de Gideão. A nossa batalha é diária, nós estamos todos os dias lutando contra vários tipos de situações, todos os dias. Vencer a nossa carne, todos os dias, vencer tantas coisas que apresentam na nossa vida, que se apresentam para nos fazer parar, mas através do poder de Deus e da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus que vem do Espírito Santo de Deus que nos revela, é que nós encontramos forças para continuar lutando, assim como o Gideão lutou, que nós possamos lutar todos os dias e sermos verdadeiramente, assumirmos o papel que Jesus fala aqui através do Evangelho de Mateus, que nós somos o sal da terra. Seja o sal da terra, faça a diferença. No nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus te cubra, que Deus te proteja, te livre desse vírus maldito e de todos os outros, da depressão, da opressão, da tristeza, que você tenha a alegria do Senhor na sua vida e que você possa buscar isso sempre, para que cada dia mais você venha brilhar, que você venha ter a salinidade necessária para fazer a diferença no seu convívio, aonde você estiver, por onde você passar. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa tarde de domingo, a sua noite, essa semana que está se iniciando, que Deus te dê uma semana abençoada, de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade, no nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe sua vida.